Maranata, bom dia. Vai ser um pouco difícil para mim hoje. Deus está me tocando. Eu não consigo parar de chorar. Pai, eu oro. Oro pelos meus irmãos agora, Deus. Deus, eu oro para que um desejo pela sua presença caia nesse lugar agora. Espírito de Deus, eu oro para que nossos corações sejam batizados de desespero pela tua presença. Deus, eu oro para que as palavras não toquem apenas o intelecto dos meus irmãos, mas que toquem o coração, Deus. Nós não queremos crescer apenas em conhecimento, mas nós queremos te amar com todo o nosso coração, Jesus. Essa é a minha oração. Gente, vocês estão felizes? Sim. Eu acho que eu descobri porque a gente gosta tanto de culto de manhã. É porque nos lembra retiro, eu acho. Não é? Aí, ó, cair na frente de todo mundo. Eu sinto que Deus gosta de me tocar de manhã cedo. Meus irmãos, antes de a gente começar a palavra de hoje, que vai ser uma palavra bem curta, bem breve, mas eu acredito que é o que o Espírito deseja falar conosco hoje, e o ambiente confirmou isso, as canções confirmaram isso. Então, hoje a gente tem ceia, hoje tem eleição, então eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Só que antes da gente começar, nós como liderança, e eu estou falando aqui em nome de todo o presbitério, a gente tem um comunicado a fazer com a igreja, que é o seguinte: a igreja CMD em São Lourenço não existe mais, tá? Foi algo que a gente estava conversando já fazia um bom tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas eu, juntamente com todo o presbitério, com a liderança da igreja, a gente estava conversando há bastante tempo já, orando em Deus, pensando, tentando entender em Deus o que Deus queria para nós como comunidade e para eles também como comunidade. Então, depois de oração, depois de conversa, depois de andar debaixo do conselho do Espírito Santo, mas também do conselho de homens que são superiores a nós, nós tomamos a decisão que a CMD São Lourenço não existe mais, e os motivos são: nós entendemos em Deus que eles vão viver um novo tempo de outra maneira. Nós não estamos de maneira alguma levando isso como divisão, levando isso como briga. Quinta-feira nós estivemos lá, nós oramos por eles, nós enviamos eles, nós demos aquilo que nós tínhamos espiritualmente sobre eles. Não saiu ninguém ferido, ninguém brigado, a gente não está mal com ninguém. Tanto que eu acho que eles vão vir na conferência, então tá tudo bem. Nós só entendemos em Deus que Deus separou um tempo novo para eles viverem especificamente. Tudo bem? Então, é isso que nós entendemos em Deus. Nós também vamos ser uma igreja aliançada com eles. O que isso quer dizer? Nós vamos, na medida do possível e na medida do que a gente tem em Deus, entende em Deus, nós vamos ajudar eles, nós vamos alimentar e ser alimentado por eles. Então nós vamos ser uma igreja que é aliançada, tá bom? Dando o suporte necessário naquilo que eles precisarem. E a gente entendeu em Deus também que eles foram enviados para tocar São Lourenço. Então eles têm uma medida de Deus específica para tocar São Lourenço.
Então nós acreditamos na soberania de Deus para esse tempo na vida deles. Tudo bem? Então, esse era o comunicado que eu queria fazer. E é isso. Amém? Vocês estão felizes ainda? Consegui me recompor um pouco. Acho que agora dá. Hoje nós vamos falar sobre desejo. Desejo. Quando o Gabs começou a cantar e não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer falar. Abre comigo Eclesiastes 3:11. Gostaria que vocês continuassem orando no Espírito. Você é livre, cara, se você quiser falar em línguas. Hoje eu não estou nem um pouco afim de cumprir com a liturgia, porque eu sinto o Espírito nos movendo para um outro lugar. Então permanece comigo, tenha fome comigo, tenha desejo comigo. Eclesiastes 3:11 vai dizer o seguinte: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio ou o desejo pela eternidade. Então, meus irmãos, a palavra desejo significa expectativa de possuir ou alcançar algo. É um desejo maior do que você pode conter, a expectativa maior do que você pode conter em possuir alguma coisa, em alcançar alguma coisa. Então Deus, quando Ele foi criar o homem, juntamente com o seu coração, Ele plantou uma semente no coração do homem. Ele colocou no coração da Vivi algo que seria maior que ela, chamado desejo. E isso não se restringe apenas a cristãos. Todo homem em toda a terra tem um desejo no coração de possuir algo maior do que ele. Só que a Bíblia vai me explicar que esse algo maior chama eternidade. Então existe um desejo dentro do meu coração pela eternidade. E aí eu queria começar a pregação de hoje, e eu não vou dar introdução para ser rápido. Eu queria começar a pregação de hoje perguntando uma coisa. Nós lemos aqui, e Deus colocou no meu coração, Giovanni, o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Eu tenho uma expectativa no meu espírito de possuir a eternidade. E a pergunta é, será que o seu estilo de vida tem harmonia com esse versículo? Será que o meu estilo de vida, será que a minha segunda, minha terça, o meu domingo antes do culto está em harmonia com esse desejo? Nós temos de fato correspondido a Deus com aquilo que Ele colocou no nosso coração? E sinceramente eu acho que a resposta é não. A resposta é não, porque quando nós olhamos para a nossa rotina, quando nós olhamos para a nossa vida comum, para a nossa vida ordinária, a impressão que eu tenho é que Deus, Ele é mais um objeto na nossa estante. Onde eu pego algo para viver. Então, cara, hoje eu vou cuidar do meu casamento. Então eu vou na estante da minha vida e eu pego o meu casamento para cuidar. E aí depois eu vou na estante da minha vida e pego as minhas finanças para usar. Só que aí eu me lembro, porque eu tenho um peso na consciência de que eu sou um cristão. E aí eu vou na estante da minha vida e eu escolho, agora é a vez de Deus. Eu vou amar Deus um pouquinho. Então, a nossa vida, meus irmãos, precisa ter esse desejo aguçado, entendido e ter o coração ajustado para desejarmos de verdade a Deus. Então, todos nós somos sedentos por algo. Todos nós fomos criados para desejar. Meu irmão, você foi criado para desejar. Enquanto o Gabs cantava aqui, ele começou a falar sobre isso. Eu fui criado para desejar. Eu fui criado para te amar. Eu fui criado para a eternidade. Então, se o objetivo da sua vida, eu quero ser prático, qual que é o objetivo da criação desse copo? Receber algum líquido para eu tomar, sim ou não? Quando esse copo não cumpre com o seu objetivo, ele perde o seu valor. Ele perde o sentido da sua existência.
Então talvez, e só talvez, é por isso que você tem tanta crise de existência. Porque você não está cumprindo com o propósito que Deus te criou. Pregar, não, conhecer a Deus. Conhecer o coração de Deus. Então todos nós fomos criados para desejar, e foi Deus que fez assim. Então Deus, quando Ele te criou, Cleverson, Ele falou assim, eu vou criar o Cleverson para um único objetivo, me amar como nunca antes. Me amar sem limites. Ter um desejo por mim incontrolável. E aí, o respaldo que eu tenho para isso é que Deus, Ele descia todos os dias no jardim. Deus, Ele criou o homem, criou Adão, criou Eva, colocou o desejo pela eternidade nos dois. E Deus, Ele corresponde isso. Vamos lá, alguém. Deus, Ele corresponde o desejo que Ele plantou no seu coração por Ele mesmo. Por isso, Deus, Ele descia no jardim para comungar com o homem, para ter comunhão com o homem, para conhecer o homem. Então vamos lá, cara. Deus descia para conhecer o homem. Gi, para que eu oro? Eu oro para ser atendido? Não, eu oro para ser conhecido. Eu não oro para que Deus atenda as minhas orações. Eu oro para que Ele conheça o meu coração. E quando Ele conhece o meu coração, eu conheço o coração dele. E aí eu vejo que não está em harmonia. E aí Ele me dá um presente chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a ajustar o meu coração, começa a tirar as distrações da minha vida, para que o desejo seja puro. O problema do desejo do homem é que ele foi corrompido. O desejo foi corrompido e agora eu tenho desejo por algo muito grande, mas agora a eternidade já não faz tanto sentido. Então eu começo a preencher esse desejo com outras coisas. Então Deus descia todos os dias. E aí, por que Deus descia? Eu queria falar sobre dois pilares de relacionamento. O primeiro pilar, Deus era desejado. Deus era desejado. Meu irmão, Deus não vem em um lugar onde Ele não é desejado. Deus não é carente. Sabe, Deus não fica negociando o amor dEle conosco. Deus descia no jardim não porque era obrigação de Deus com o homem. Deus não descia no jardim para falar, olha, eu desci lá, falei com eles, conheci o coração deles, agora vou colocar um cheque aqui na minha lista. Mais uma obrigação cumprida. Deus não funciona assim. Deus descia porque Ele era desejado. Então será, meus irmãos, que hoje o culto foi diferente porque nós, como comunidade, estávamos desejando a Deus? Será que a sua vida não vai ser diferente se você desejar a Deus? Sabe, eu ia pregar sobre isso. Já faz uns 4 sermões que acontece comigo. Eu vou pregar uma coisa, aí no sábado, o Espírito vai, não, senhor. Ontem eu fui mexer no guarda-roupa lá de casa. E todo mundo aqui tem uma parte no guarda-roupa que, tipo, é reservado para colocar nada que é útil. Todo mundo tem uma parte no guarda-roupa, ou é no maleiro, ou é em cima, no cantinho. A gente tem a porta do meio, na parte de baixo tem uma caixa com muita coisa velha. Com muita coisa velha. Você abre lá, até pó sai. Só que eu fui mexer lá. E aí eu tava procurando, nem lembro o que tava procurando. E aí eu encontrei um monte de cadernos e um monte de envelopes com várias pregações minhas. E aí eu fui folhear as pregações e basicamente eu falava sobre eternidade e sobre discipulado. Família de Deus e poder. Família de Deus e fogo. Era só isso que eu pregava. Fiquei 5 anos pregando isso. Só que aí o Espírito Santo me corrigiu severamente. Ele disse, Giovanni, a sua espiritualidade intensa está nas recordações. O seu momento, o seu ápice com a vida com Deus não é ontem. É há 5 anos atrás. Então quando eu quero me lembrar de quando Deus vinha e me tocava, eu preciso abrir o meu guarda-roupa, ir lá nas coisas velhas e começar a me lembrar de Deus. Vamos lá alguém, cara. Sabe, o desejo é o que te faz não colocar Deus no livro das suas recordações. O desejo por Deus é o que te mantém tendo Ele em vista todos os dias. Então era por isso que Deus descia no jardim. Porque Ele era desejado. O segundo pilar do porquê Deus vinha no jardim. Porque não haviam concorrências.
Deus era desejado pelo homem e não haviam concorrências para com Deus. Não havia distrações para com Deus. Só que aí, meu irmão, o pecado estragou o homem. O pecado estragou o desejo do coração do homem, quebrando esses dois pilares. Então, o pecado, gente, não só te afastou de Deus, o pecado arrancou de você o desejo por Deus. Então, o pecado, ele te afasta de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não pode coabitar no mesmo lugar do pecado. Ele é justo. Só que, além de te afastar de Deus, o pecado tirou de você o desejo por Deus. Então, além de eu estar longe, eu nem sinto mais saudade. Além de eu estar longe, eu nem desejo mais. Eu nem penso mais no Senhor. Então, o pecado, ele arrancou de nós o desejo do coração de Deus, de estar com Deus. E aí, o pecado, ele não fez apenas isso, mas ele, igual foi no começo, ele tirou o desejo de Deus, mas ele te deu várias outras distrações para você ir alimentando o seu coração. E aí por isso que, para muitos de nós hoje, Deus é apenas um produto que precisa ficar provando o seu valor, para no meio das concorrências ter um destaque. Então, se Deus não falar com você audivelmente, você não quer Deus. Então, se Deus não vir no culto forte e usar um profeta para orar por você, você não quer Deus. Porque Deus para nós hoje é um produto, no meio das concorrências, tentando provar o seu valor. Você já foi numa... Falando de concorrência, a Cat vende celular e a G também. As duas ficam, não, mas o meu faz ligação pro Japão de graça. Não, mas o meu tem a câmera aqui, Mega Pro Max. Por quê? Elas estão tentando provar o valor dos seus produtos para eu escolher. E aí nós fazemos isso com Deus. Além de não desejarmos, agora temos concorrência. Deus agora fica concorrendo ao nosso coração. Vocês estão aqui, gente? Então nosso coração ele foi corrompido. Nosso coração ele foi totalmente corrompido. O pecado estragou você, meu irmão. O pecado acabou com o seu desejo. O pecado acabou com a sua exclusividade para com Deus. Ele acabou com isso. Então seu coração está quebrado. Mas existe em nós um problema, que é algo que eu estou falando há um tempo já, e o Espírito Santo está mexendo comigo, que é sobre reconhecimento. Nós não estamos conseguindo reconhecer. Nós não estamos conseguindo reconhecer que Deus está tentando nos chamar para algo maior. Obrigado, amor. Nós temos um problema de reconhecimento. Enquanto eu escrevia isso, o Espírito Santo me deu uma analogia muito boa. Nós estamos como o povo do Titanic, afundando, mas celebrando e cantando. O barco está rachado, a tempestade está uma loucura, água entrando no barco, o barco afundando, mas a gente está batendo palma e cantando. É por isso que eu falo, e aí, Vivi, você está bem com Jesus? Estou bem. E aí, igreja CMD, a presença ainda habita em nós, sim. Sim, habita aqui. Não, nós temos sim. Existe um problema no ser humano de não conseguir reconhecer o seu próprio estado. Só que nós estamos tão longe agora. Vai ficar bom, gente. Para ser uma pregação empolgante. Mas agora nós estamos tão longe do ideal. Nós estamos tão longe do ideal, que é desejar a Deus com todo o seu coração. Não ter concorrência. Nós estamos tão longe desse ideal que agora é vergonhoso assumir esse lugar. Que agora é vergonhoso reconhecer esse lugar. É por isso que você fala que está bem sempre. Eu fico indignado com essas coisas. Que eu falo, ou eu sou um desgraçado pecador, ou esse cara é muito santo, mano. Toda vez. E aí, mano, como é que tá? Tô bem. Tô voando em Deus. Tô voando em Deus. Só que aí que tá, o que é voar em Deus para você? É frequentar um culto ou é ver Deus face a face? O que é estar bem para você?
Sabe, existe um texto que nós interpretamos errado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falo, mano, se eu amo a Deus, eu vou ficar top na minha vida, vou ter carro, casa, mulher, dinheiro. O evangelho do pica-pau, eu chamo isso. Mas o que a Bíblia tem como cooperar para o bem? O que é para a Bíblia cooperar para o bem? O que é cooperar para o bem da Vivi? Será que é dar carro ou dar Deus para ela? Será que é dar concorrências ou é dar uma revelação fresca para ela? Então nós precisamos, amigos, avançar no arrependimento e pedir Espírito de Deus, como igreja, como casa, como família, nos ajude a reconhecer o nosso próprio estado. Reconhecer, meus irmãos, reconhecer. Quando nós não reconhecemos, o diabo começa uma obra na sua vida. E a obra do diabo é endurecer seu coração. O seu coração fica endurecido para o arrependimento. Endurecido para o arrependimento. Então Deus, Ele fala com você, Ele até passa perto de você, mas você está tão duro pelo pecado, duro pela falta de reconhecimento que você nem sente mais. Que você nem vê mais, você nem ouve mais. Que aí você está numa adoração como essa que eu queria... Na moral, gente, eu não queria pregar hoje, mano. Eu queria deitar no chão aqui e ficar sendo tocado por Deus. Só que aí, para muitos, mano, vambora, ó, tem churrasco hoje lá em casa. Acaba com isso aí, Gi. Nós precisamos nos arrepender. E aí, pra gente comprovar e nos analisarmos que nós estamos nesse estado, a igreja, quando está nesse estado, começa a aparecer alguns discursos. É muito comum aparecer alguns discursos na igreja quando nós estamos num estado de coração endurecido, de não desejando mais a Deus, de ter concorrências com Deus. Só que esses discursos, o problema deles é que nós convidamos para mais devoção. Agora você recusa o convite para mais devoção com discursos muito maduros, de muita maturidade. Por exemplo, não, Gi, é tempo de crescer em outras áreas. Irmão, vamos jejuar, vamos subir para o monte com o Beto, vamos fazer uma vigília, vamos fazer alguma coisa. Não, cara, eu preciso crescer na vida profissional agora. Que discurso maduro, né? Não, Gi, eu estou em um processo. Não, eu estou em um processo específico. Muito maduro da sua parte. Outro discurso. Não, Gi, a vida é muito corrida. Olha, minha vida está uma loucura. Eu estou vivendo na risca. Não tenho mais tempo. Olha que discurso maduro. Meus irmãos, que Deus nos livre da maturidade. Que Deus nos livre da maturidade. Se maturidade for negar a Deus, que Deus nos livre. Outro. Se eu não trabalhar, Gi, a minha família morre de fome. Queria falar com os homens agora, tá? Vamos lá. Se eu não trabalhar, minha família morre de fome, Gi. Meu irmão, quer saber a verdade? Tô falando com os homens, tá? A verdade é que a sua família está farta do pão da terra, mas está anêmica do pão celestial. A verdade é que as nossas famílias estão com expectativa. A gente está com expectativa de que eu arrume um trampo melhor e compre um carro para ela andar. Mas parece que as nossas famílias estão cada dia mais afundando por fome de Deus. Sabe, cara, homens, Deus não te colocou como cabeça de um lar para levar a sua mulher para Paris. Deus te colocou e te colocará, para quem é solteiro, Deus te colocou como cabeça de um lar para levar a sua família para a sala do trono. Vou falar aqui a minha opinião, tá bom? A minha opinião. Separa aqui, não é evangelho, não é Bíblia, é a opinião do Giovanni, tudo bem? Posso dar? Meu irmão, se Deus nunca tocou a sua família mais forte, mais profundo, através de você, você está sendo reprovado como homem. Minha opinião. Se Deus nunca tocou a sua esposa, meu irmão, através da sua vida,
reprovado como homem. Dê menos perspectiva de uma vida terrena e mais perspectiva de uma vida celestial. Então, todos esses discursos que eu falei acima revela a nossa incapacidade de reconhecer que nós não desejamos a Deus. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Em João 16, do 8 ao 11, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, vai falar sobre o principal papel do Espírito Santo. E o principal papel do Espírito Santo não é te tocar para você babar. O principal papel do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, presta atenção, ele precisa te convencer. Quando eu preciso ser convencido de algo, isso me revela que eu acho que aquilo que eu estou vivendo nem é errado. Eu acho que o estilo de vida que eu estou vivendo nem é errado. Por isso que o Espírito Santo precisa vir e me convencer. Ô, Giovanni, você está vivendo aí, meu irmão, está tudo errado. Você não deseja Deus. É por isso que ele precisa vir convencer a igreja, sabe? A minha oração essa manhã quase que eu falo hoje, quase. Essa manhã é convencer a igreja de que nós não desejamos a Deus. Vamos lá em Tiago comigo? A gente está acabando já? Eu vou dar uma esperança, pessoal, calma. É porque... Desculpa. Tiago 4:8, cara, nos dá uma linda promessa. Mas também uma advertência muito severa. Olha que promessa linda que Tiago fala. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vamos lá, alguém. É o que eu disse. Deus, Ele ama corresponder à sua fome. Deus, Ele ama corresponder no desejo, sabe? Parece Deus é um pai que fica muito feliz e que levanta do seu trono quando eu falo, Deus, eu estou aqui, pode vir me conhecer. Então Deus, Ele está correspondendo à fome de uma igreja, à fome de uma casa, à fome de uma pessoa. Só que aí Ele continua, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago ele vai falar sobre duplo ânimo. Duplo ânimo é mente dividida. Mente dividida. Gente, se meu coração não for ajustado pelo Espírito, eu jamais vou escolher Deus. Sabe o que é mente dividida? O Gabs é Deus. A bateria é toda a minha vida, todos os meus desejos, tudo que eu quero alcançar na vida. E eu estou aqui no meio. A mente dividida é isso aqui, ó. Não, preciso de Deus, na verdade. Mas se eu não trabalhar, minha família morre de fome. Cara, mas eu preciso conhecer mais do coração de Deus. Vocês estão percebendo que eu não estou chegando em nenhum lugar? Não, mas só mais uma semaninha e eu volto para Deus. Mas o Espírito Santo me tocou semana passada, me convenceu, então eu preciso. O problema da mente dividida é que eu não chego a Deus e nem numa vida próspera. E aí Tiago fala, livrai-vos da mente dividida, do duplo ânimo. Mas vamos nos apegar à primeira parte do versículo. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Essa é a promessa que Deus nos faz. A primeira coisa, meu irmão, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando eu reconheço, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando Ele entra na minha vida, é causar em mim a realidade, presta atenção, isso é muito importante. A primeira obra do Espírito na sua vida é causar em você, te mostrar a realidade do seu estado atual, gerando assim o reconhecimento. É algo que eu tenho falado também, falei isso em 2 pregações atrás, eu acho. Isaías, ele vê a Deus. Eis que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a Deus. E aí é incrível. Porque ele vê o trono, ele vê anjo. Nossa, meu Deus do céu. Só que aí logo depois ele fala, ai de mim. Ai de mim. Então a revelação de Deus não me gera uma pregação.
A revelação de Deus gera em mim, ai de mim. Ai de mim, ai de nós que não desejamos a Deus. Então será que nós não reconhecemos porque não vimos? Ou não vimos porque não reconhecemos? E ele diz, ai de mim que tenho um lábio impuro e habito num povo tudo boca suja. Só que aí Deus vem, fala pro anjo, vai lá, pega Atenaz, pega a brasa e purifica Isaías. O anjo vai, pega o fogo, coloca na boca de Isaías. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Não existe fogo onde não há reconhecimento. Isaías reconheceu, o meu lábio está impuro. Deus tocou no lábio. Sabe, se nós reconhecermos que o nosso coração está longe de Deus, Deus hoje, nessa manhã, tocará o nosso coração. Se eu disser para Deus, Deus, ai de mim, que tem um coração que não deseja a Ti. Ai de mim, que habito num povo que não Te deseja. Ai de mim, que construo para mim várias distrações. Ai de mim, porque o meu coração está longe. Eu creio, se você não crê, tá bom. Mas eu creio que Deus tocará o meu coração essa manhã. E purificará a minha vida. Não existe fogo onde não há reconhecimento. Existe uma ordem em Deuteronômio 6, 4 e 5, vai dizer: ouve, ó Israel, Deus é único. E aí o próximo versículo fala: pois amai a Deus de todo o seu coração. Deuteronômio está contrapondo Tiago 4. Não é para amar a Deus com metade do seu coração. Não é para amar a Deus com um duplo ânimo, com a mente dividida, é com todo o seu coração. Então, se nós entregarmos o nosso coração a Deus, meus irmãos, se nós reconhecermos que nós estamos ruins e, na verdade, reconhecer quem Jesus é. Sabe o que Marta e Maria me ensinam? Marta me ensina que, além de ter que afastar as distrações, eu preciso reconhecer quem está na casa. O problema de Marta não foi trabalhar, o problema de Marta foi não reconhecer Jesus. Porque Marta e Maria moravam na mesma casa, na mesma bagunça. Só que Marta valorizou muito mais os seus afazeres. E ela foi consumida por isso. Vamos lá, alguém. Você é consumido por aquilo que você escolhe. Meu Deus. Marta estava sendo consumida pelos seus afazeres. E aí, meu amigo, o que tem te consumido? O que tem consumido os seus dias? O que tem consumido o seu tempo? O que tem consumido a sua vida financeira? O que tem consumido a expectativa dos seus próximos anos? Você será consumido por aquilo que você escolhe. Maria escolheu Jesus. Vamos para o último texto? Sabe, existem várias promessas de Deus dizendo para o homem: cara, se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai abrir. Se você chegar a mim, eu vou chegar a você. Deus, ele está o tempo todo dizendo: vem. É só você vir que você vai ver. É só você vir que você vai ver. Sabe, o problema, sabe qual que é o meu problema, Giovanni? É que eu estou tentando convencer vocês aqui agora de que Deus é bom. Só que a Bíblia vai dizer sobre Jesus uma coisa: quer conhecer? Vem ver. Você precisa, meu amigo, quebrar com a ajuda do Espírito essa incredulidade da sua vida. Vem ver, cara. Sabe, eu vou parar e tentar te convencer. Vem ver, mano. Vem ver. Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre o prole e a minha bênção sobre os seus descendentes.
Sabe, essa promessa está dizendo, aquele que desejar vai ter. Sabe, aquele que purificar o coração, que afastar-se do pecado, ajustar com a ajuda do Espírito Santo o seu coração e começar a desejar a Deus. Sabe, chamar a Deus, provocar a Deus. Quero ver se você me pega hoje, Deus. É provocar os céus. A promessa é, e eu derramarei sobre ele. Sabe, a água ela vem para o sedento e não para o satisfeito. A chuva cai sobre a terra seca, meu irmão. Nosso papel aqui é dizer, Deus, eu estou sedento. A minha terra está seca. Porque se eu reconheço aonde está o meu pecado, existe fogo. Se eu reconheço que eu estou sedento, existe água para mim.